Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre um livro diferente. Venho-vos falar sobre o livro Como Fomos, Assim Estamos. Ah, este livro foi escrito por duas professoras de História do ensino secundário, a Maria Luísa Serrano e a Olívia Afonso, e é um livro muito curioso, porque não é um livro para ler como se fosse um romance. É um livro para nós, se quiserem, irmos lendo, consultarmos, irmos vendo um texto hoje, outro texto amanhã, ah, porque o livro faz a compilação de alguns textos da nossa história, como fomos, que, estando acessíveis ao público, ou seja, qualquer um de nós, hipoteticamente, poderá consultá-los, mas assim temos-los aqui todos juntos. E esse conjunto de texto permite-nos fazer duas coisas. Permite-nos conhecer um pouco melhor a nossa história e, ao mesmo tempo, permite-nos chegar aonde estamos e permite-nos compreender quem somos e em que situação estamos. Portanto, a ideia de que aquele país que deu novos mundos ao mundo, hoje é um país da União Europeia, é um país europeu, mas que está centrado em Portugal continental e nas ilhas, obviamente, e isso leva-nos, faz-nos perceber como é que a história evoluiu até aqui. O livro está dividido em vários capítulos que tem o Como Fomos, que é o estabelecimento do Império, obviamente, a crise do século XVII, Dom João V e Dom José, com o nosso Marquês de Pombal, o liberalismo e os últimos anos da monarquia, a mudança de regime. Depois tem o progressivo isolamento. E depois tem o Assim Estamos. E o Assim Estamos começa com o programa do Movimento das Forças Armadas e vem por aí fora até, eh, até um texto do Vicente Jorge Silva que eu penso, se a memória não me falha, deixem-me aqui ver, que é de 2018, exatamente. Portanto, vem até 2018. Enquanto que o Assim Fomos são textos históricos, são textos escritos por, sobre ou na comunicação social da época. Os textos do Assim Estamos também são essencialmente reflexões sobre a nossa história mais próxima. Se por um lado, no Como Fomos, e eu confesso que não li os textos todos, mas li alguns. Li, por exemplo, obviamente, os textos que as autoras aqui têm do Fernão Lopes, que é um autor que me interessa. Li depois também textos pelo Dom Duarte, que foi outro intelectual para além de Rei. Li alguns textos do Frei Bartolomeu Ferreira. Li também alguns textos do Pietro Francesco sobre a corte de Dom João V e confesso que, por questão de gosto pessoal, me centrei nos últimos anos da monarquia e na mudança de regime, porque também tem a ver com a minha área de estudo, dentro da literatura, não da história, mas que tem a ver com esse aspecto. E depois li toda a parte do Assim Estamos, porque o Assim Estamos tem desde o programa do movimento das Forças Armadas, que se calhar é uma coisa que muito poucos conhecem, até a textos de reflexão sobre o 25 de Abril, feitos por o Miguel Torga, pelo António José Saraiva, pelo Jorge de Sena, pelo Alexandre O'Neill, e vem por aí fora até à União Europeia e até à crise europeia, como eu penso que já disse o texto do Vicente Jorge Silva, que é de 2018. Portanto, é um texto que é um livro que nos dá uma ideia da nossa história, por períodos e por épocas históricas, e é um livro que depois nos dá a reflexão de alguns intelectuais do nosso tempo sobre porque é que esta história nos levou até aqui. O livro está bem escrito. Atenção que nos textos mais antigos, nomeadamente nos textos do Fernão Lopes, eu queria vos mostrar, temos
deixem-vos mostrar. Temos o texto atualizado, portanto, o texto está em português atual, o que nos torna o que torna o livro mais acessível. Eu gostei muito desta ideia, porque quem quiser ir fazer História da Língua pode ir aos textos originais. Como estes textos são de acesso ao grande público, as autoras fizeram uma transposição, se é que se pode chamar assim, para o português do século XXI. Portanto, é um livro de consulta, é um livro, se quiserem, acaba por ser um livro de reflexão, porque, curiosamente, há coisas que se disseram há 3, 4 séculos atrás e que, se não tivesse lá a data, se calhar eram bastante atuais. E é um livro que depois tem, então, esta última faceta de percebermos como é que chegámos até aqui. Eu acho que este livro é muito importante se pensarmos que, fundamentalmente, as novas gerações, e se calhar por causa de serem professoras, as autoras também tiveram isso em consideração, as novas gerações sabem muito pouco sobre a história de Portugal. E este é um livro que podemos ir pegando. Ouvimos falar do Dom João V, então vamos ler sobre o Dom João V. Ouvimos falar do Dom José, vamos ler sobre o Dom José. Ouvimos falar do 25 de Abril, vamos ler sobre o 25 de Abril. E Fernão Lopes, Dom Duarte, etc., por aí fora, e que nos permite ficar com uma noção plena, não só do que foi escrito na época, mas em que medida é que esses acontecimentos nos levaram até aos dias de hoje. Eu, por defeito de profissão, queria-vos ler, se me permitem, um excerto aqui de um texto do Fernando Namora, que ele publicou em 1989, que é sobre a identidade nacional, e que ele diz, no fim, ele acaba com o último parágrafo, só vos vou ler o último parágrafo, para não vos maçar, mas para vos mostrar que, se calhar, ainda fica um bocadinho, ainda é atual aquilo que o Fernando Namora dizia em 1989. E vou começar um bocadinho antes do último parágrafo, que diz assim: a arquitetura e o urbanismo, por exemplo, marcos tutelares das sábias harmonias entre o homem e o seu meio. A música, a dança, a arte, o que se come, o que se bebe, o que se traja, o que se celebra, o que se ama, o que se teme, o que nos dá alegria ou tristeza. A cultura, numa palavra. Por isso o homem foi sucessivamente recriando o seu contexto, ao mesmo tempo por ele foi sendo sucessivamente recriado. A especificidade de um país está justamente na maneira como essa interpenetração se declara, que depende da atmosfera física, das heranças, dos labores, das novidades incorporadas, das enxertias só parcialmente repelidas no seu conjunto diferenciado, guardando, porém, um denominador comum, que é o rio profundo correndo nas veias de cada povo. E eu acho que nós, portugueses, às vezes nos esquecemos que nas nossas veias corre um povo que tem as fronteiras mais antigas da Europa, se a memória não me falha, e se eu ainda sei alguma coisa de história de Portugal, e nos esquecemos de que, de alguma forma, temos que honrar esses antepassados. E eu acho que foi isso que a Maria Luísa Serrano e que a Olívia Afonso fizeram. Honraram a nossa história, honraram quem nós somos e, nessa medida, honraram-nos a todos nós. Portanto, quem gosta de história, quem se interessa por estas coisas, quem quer um livro apenas para se ir informando sobre determinadas épocas e determinadas personalidades, um livro que não implica conhecimentos históricos profundos, mas que nos dá o rigor dessa mesma história com H maiúsculo, tem aqui uma boa opção e eu não queria deixar de vos falar sobre este livro. E espero que tenham gostado, comentem, digam se vos interessa e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.